Os cidadãos acusados pela velha imprensa por uma suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no aeroporto de Roma, na Itália, foram alvo de mandados de busca e apreensão após prestarem depoimento à Polícia Federal. Em comunicado, a Polícia Federal afirmou: a Polícia Federal cumpre, na tarde desta terça-feira, 18 de julho, mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em 2 endereços na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF na última terça-feira, 14 de julho, no Aeroporto Internacional de Roma, capital italiana. As informações estão restritas à nota. Em entrevista, o advogado dos cidadãos, Ralph Tortman, relatou que os policiais federais buscavam celulares querendo encontrar alguma vinculação de algum deles com alguma questão relacionada ao ataque golpista. As ordens de busca e apreensão surpreenderam a população e levaram muitos parlamentares, juristas e cidadãos a questionarem a adequação da medida, apontando indícios da técnica de Fishing Expedition. O deputado federal Maurício Marcon questionou: mandado de busca e apreensão em um caso de injúria, autorizado pelo STF contra pessoas sem foro? Perguntinha sincera: se as imagens forem divulgadas e ficar provada a tese de que houve agressões mútuas, haverá também busca e apreensão na casa de Moraes e seu filho, ou a regra só vale para os manés? O deputado federal Cabo Gilberto Silva citou a manchete: PF faz busca na casa de suspeitos de hostilizar Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma para buscar relação com ataques a urnas, diz advogado. O deputado disse: de manhã, o advogado dos suspeitos disse que eles tinham imagens do ocorrido gravadas no celular. De tarde, a PF na casa dos suspeitos, fazendo buscas por celulares. O Brasil de hoje lembra muito a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. O deputado federal Carlos Jordi apontou: nenhuma imagem foi obtida ou divulgada, mas já estão promovendo diligências contra pessoas sem foro por prerrogativa de função. O Brasil é um estado de exceção de direitos. O escritor Flávio Gordon lamentou: uma instituição na lama transformada em milícia privada para execução de perseguição e vingança contra desafetos. O escritor também questionou a cobertura da velha imprensa. A comunista Miriam Leitão pediu punição exemplar para os agressores, entre aspas, do Estado Democrático de Direito encarnado. Como, obviamente, ela não está mais considerando a ultrapassada exigência de que essa punição tivesse que ocorrer dentro da lei, fico curioso em saber a proposta da jornalista. Diga, Miriam Leitão, fale em voz alta, dê plena vazão à sua persona comunista. A advogada Flávia Ferronato perguntou: algum colega pode me informar onde está previsto no nosso ordenamento jurídico busca e apreensão para comprovar suposto crime de injúria, desacato e perseguição no exterior? A parte da lei de extraterritorialidade que permite extradição somente por crimes com pena acima de 2 anos para ser executada no Brasil mudou? Bárbara de Stefani, do canal Te Atualizei, lamentou: juristas desse país, senadores da República, assistiram hoje 8 horas de depoimento com busca e apreensão por crime de injúria e difamação. Todos calados, todos normalizando o ocorrido. Depois assinam carta a favor da democracia. O que está acontecendo no Brasil não corresponde ao rótulo vendido. É só para inglês ver.
O presidente do Instituto Mises, Hélio Beltrão, afirmou: a suposta contravenção ou suposto crime ocorreu na Itália. O STF ordenou que a polícia efetuasse essas buscas em residência de suspeitos no Brasil, em uma interpretação controversa e em tempo recorde sobre a possibilidade de aplicar-se o instrumento da extraterritorialidade para investigar e julgar um caso de competência de outra jurisdição. Por falar nisso, onde está o vídeo do ocorrido? Coronel Rocha exclamou: inacreditável! Ministra Rosa Weber determina a busca e apreensão em desfavor dos acusados de agressões verbais contra Alexandre de Moraes para, segundo o advogado da família, encontrar alguma ligação aos atos de 8 de janeiro ou a críticas às... A escritora Cláudia Wilde disse: o Brasil mergulhou inexoravelmente em um regime ditatorial. E não falamos apenas dos presos políticos e das perseguições ideológicas promovidas pelo judiciário, mas da gama de ações ilegais que tem se multiplicado no país. O desmonte do ordenamento jurídico é nefasto, joga o indefeso cidadão na arena do feroz leão estatal, em nome de um suposto bem maior ou de salvar a democracia, cometem os mais perversos absurdos. Não existem mais garantias legais ou normas do devido processo legal, um marco civilizatório de qualquer nação. Há apenas o arbítrio dos tiranos. Um simples crime de injúria, descrito antigamente na lei penal como atribuir palavras ou qualidades ofensivas a alguém, expor defeitos ou opinião que desqualifique a pessoa, atingindo sua honra e moral, pode ensejar uma medida cautelar de busca e apreensão, um descalabro nunca dantes visto nos tribunais brasileiros. A história mostra que o uso indevido de instrumentos coercitivos ou da força policial como forma de intimidar e constranger constitui uma das mais abjetas arquiteturas da manutenção de um regime autoritário. Em vez de seguir a lei, segue-se a sede de justiçamento da tirania. O mais grave vivido atualmente no Brasil é o silêncio dos juristas e dos operadores do direito com relação ao que se passa na caótica órbita jurisdicional brasileira. O silêncio dessa gente prolongará o estado de putrefação da nação brasileira. Preferiram, com o aval covarde e militante da mídia nacional, fazer de conta que vivemos uma normalidade institucional, quando na verdade vivemos uma desordem jurídica sem precedentes. Assistimos à ruína completa de qualquer tênue vestígio de civilidade que o país já tenha tido. Basta repetir o básico: o Leviatã não perdoa ninguém. Em algum momento também mostrará suas garras aos covardes. Vale, mais uma vez, lembrar que nação nenhuma prospera ou prosperou sob uma tirania. No máximo, ela consegue emplacar uma boa propaganda capaz de convencer ignorantes e seus aliados ideológicos. O cidadão Gabriel Viacava ironizou: a democracia continua plena, viu, galera? Alexandre de Moraes pediu à ministra Rosa Weber que ordenasse a invasão da Gestapo na casa dos envolvidos no caso em Roma, que até ganhou uma adaptação em quadrinhos feita pelo Globo. O empresário Otávio Facuri, presidente do PTB em São Paulo, questionou: algum advogado ou jurista poderia me dizer qual o embasamento legal para uma busca e apreensão num suposto caso de injúria e difamação cometido por brasileiros no exterior, ainda mais ordenado por ministro da Corte Superior contra cidadão sem foro privilegiado? O administrador João Luiz Mauad afirmou: isso não é mais justiça, é justiçamento. Busca e apreensão na casa de alguém por crime de injúria. Qual o fundamento de uma medida extrema em face de um delito corriqueiro, cuja pena máxima é 6 meses de reclusão? Onde está o princípio da proporcionalidade? Parece óbvio que estamos diante de um caso clássico de fishing expedition, algo como uma procura especulativa de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém.
Ele citou a definição: investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que lança suas redes com a esperança de pescar qualquer prova para subsidiar uma futura acusação. Mauad prosseguiu: no caso, está claro que a autoridade policial, com a autorização judicial, está atrás de evidências que possam vincular os injuriantes a algum esquema oculto visando a abolição do Estado Democrático de Direito ou qualquer outro crime mais grave do que uma simples injúria. Algo também extraordinário é o fato de a ordem de busca e apreensão ter sido dada pelo STF, sendo que nenhum dos investigados tem foro especial. Logo, por óbvio, o juízo natural seria a Justiça Federal de primeira instância, depois da italiana, claro. Mas isso é um mero detalhe atualmente em Pindorama. É claro que isto é algo muito grave que a mídia sabuja e militante insiste em não querer ver. O investidor Leandro Russell questionou: busca e apreensão num aparente caso de injúria. Pergunta aos operadores de direito: há algum outro caso em que um suposto crime desse tipo ensejou tal medida? Também chama a atenção o fato da autorização ser dada pela presidente do Supremo. Os acusados têm foro na corte? O médico Francisco Cardoso disse: a guarda pretoriana cumpre seu papel de polícia e aceita a ordem de busca e apreensão para supostos xingamentos sem nenhuma materialidade até o momento. E mesmo que houvesse, nunca xingamentos levaram à busca e apreensão. Uma instituição tão exaltada, agora jogada na lama. O deputado federal José Medeiros disse: meu Deus, o Brasil virou faroeste jurídico. Busca e apreensão em casa de pessoas que supostamente agrediram alguém no exterior. E mais onde acharam essa competência para o STF tratar sobre esse tema se essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função? O procurador Rodrigo Chemin pediu informações. Alguém tem a decisão da ministra Rosa Weber? Custo acreditar que um crime de injúria e uma contravenção penal de vias de fato ensejam busca e apreensão. E qual a razão do foro privilegiado no STF? O caso deveria estar tramitando em primeiro grau em São Paulo. O deputado estadual Bruno Engler questionou: alguém poderia me explicar qual seria o motivo de uma busca e apreensão na casa de pessoas que supostamente xingaram e empurraram o filho de um ministro do STF? Os caras usaram a Polícia Federal. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir ainda durante seu mandato, em um pronunciamento, para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que mencionou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito, que deveria investigar fatos. Na ocasião, Bolsonaro disse: há uma figura dos advogados, joga a rede. O cara joga a rede, depois puxa a rede, vê o que tem nela e acusa a pessoa. Se eu pegar qualquer um de vocês, quebrar os sigilos de vocês, tua esposa, teu irmão, teu tio, teu avô, teu padrasto, vou achar alguma coisa. Ah, o cara comprou R$20 mil um carro de um tal fulano.
Vai que esse fulano é traficante, ninguém sabe disso. Opa, vamos investigar essa pessoa por relação com o tráfico. É isso que os caras fazem. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se ainda um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas, e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assalto de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 24 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org.